Olá, meu nome é Valquíria Prado, eu sou a professora conteudista desta disciplina e do curso de multimeios didáticos. Nós estamos ingressando agora no módulo Gestão, não é? E com a disciplina de Organização do Trabalho Escolar. Então, a partir de agora, vocês terão a oportunidade, através de todo o material de estudo já disponibilizado nesta competência, vocês se apropriarem dos conteúdos, responder às atividades, né, os fóruns, ler os textos complementares, os destaques e todas as ferramentas pedagógicas elaboradas para esta finalidade, né, para a assimilação do conteúdo necessário para posteriormente vocês estarem devidamente preparados a responder às avaliações necessárias desta competência, ok? Vamos dar prosseguimento agora falando para vocês quais são os objetivos deste vídeo, ok? Basicamente são dois os objetivos desse vídeo. Apresentar uma síntese da primeira competência do e-book e trazer uma abordagem temática para vocês que vai complementar os temas e conteúdos que eu desenvolvi para esta competência, ok? Então, o tema da nossa primeira competência é apresentar a proposta da organização do trabalho escolar. Então, a partir de agora, vocês vão ler todo o material, se apropriar de tudo, como eu já falei, e ingressar nos estudos, e eu estarei o tempo todo com vocês, esclarecendo dúvidas e ajudando nesse processo de aprendizagem. Vamos lá. Então, o tema, como eu já falei, da nossa primeira competência é apresentar uma proposta da organização do trabalho escolar. Então, eu trouxe para vocês uma síntese, tá, da competência 1, onde ela aborda basicamente 2 tópicos, ok? Então, nesta síntese nós temos o primeiro tópico que trata sobre a escola vista como uma organização institucional. E o segundo tópico são os elementos básicos que compõem a estrutura organizacional das escolas públicas, porque o foco vai ser escolas públicas, ok? Então, a escola vista como organização institucional, né, a escola em si, ela tem sido um objeto de estudo de vários autores que preconizam, em sua maioria, como sendo uma instituição pública ou mesmo privada, organizada de são 2 formas básicas, a forma administrativa e a pedagógica. Então, eu trouxe nesta competência bons autores, né, que são especialistas teóricos na questão do estudo da escola, da gestão escolar e da educação como um todo. Então, entre eles, eu trouxe o Vitor Henrique Paro, né, no qual, segundo o Henrique Paro, ele diz que a escola depende direta e indiretamente de 2 condicionantes. Então, esses condicionantes são os internos e os condicionantes externos. Então, basicamente, os internos que ele traz aí tem a ver com a infraestrutura material, física, patrimonial da escola, tem a ver também com toda uma estrutura tecnológica que a escola, os professores como um todo vão ter que investir. Mecanismos de participação coletiva. Quais são esses mecanismos de participação coletiva? São os colegiados escolares, estudantis, as comissões de estudantes, os grêmios, as ideologias sociais e políticas daqueles que compõem essa escola também. Então, esses são os principais condicionantes internos que esse autor foca com relação à organização da escola. Os condicionantes externos, segundo o Paro, estão ligados à comunidade local que frequenta essa escola.
né? É justamente a comunidade do entorno da escola. Então, quais são os elementos que a escola deve se basear, ficar sensível à percepção, né, desses condicionantes externos? É a estrutura socioeconômica do público que frequenta a escola, a situação cultural, né, as condições culturais, da institucionalidade organizada dessa comunidade, se ela contém uma associação, movimentos culturais, políticos, etc. Aí eu trouxe também nesta competência um outro autor, que é o professor José Carlos Libânio, né? O Libânio, ele também traz como característica ou condição de uma organização escolar os seguintes objetivos definidos, que devem estar definidos numa gestão, tá certo? Então, quais são? Promover, por meio do currículo, o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais nos alunos, certo? É o estímulo através do currículo dessas capacidades. Um outro objetivo é promover as condições para o fortalecimento da subjetividade do alunado. E o que é que isso quer dizer? O que é que ele está trazendo com esse objetivo? É valorizar os conhecimentos prévios desses alunos e as suas capacidades de aprendizagem intrínseca, porque cada um tem o seu nível e capacidade de aprendizagem que deve ser respeitada, né? E também sempre, não só os professores, como também a gestão está sensível a essa necessidade. E da identidade cultural desses alunos. Então, esses são os condicionantes subjetivos que ele coloca também como objetivo que uma organização de uma gestão escolar deve se ater. Então, um outro objetivo, preparar o alunado para o trabalho, tá? Para a convivência social, comunicacional e tecnológica. É aí onde o multimeios didáticos vai ter uma utilidade muito importante na escola, certo? Que vai instigar intensificar, valorizar as capacidades que os alunos já trazem, porque isso já faz parte do dia a dia do aluno, essas tecnologias que eles já vivenciam, e a escola vai incentivar e potencializar essas capacidades, tá? E um outro objetivo é formar cidadãos críticos, capazes de intervir criticamente na sociedade de forma a poder conseguir transformá-la, contribuir para uma transformação local e, consequentemente, regional e nacional. Tá certo? Então, isso aí são os principais objetivos que o professor José Carlos Libânio nos traz. Então, prosseguindo a nossa síntese, tá certo? Da competência 1 do nosso e-book, nós temos o segundo tópico, que são os elementos básicos da estrutura organizacional das escolas públicas. Então, os elementos básicos da organização escolar, eles estão e são melhor representados em gráficos. E esses gráficos são chamados de organograma institucional, que toda uma empresa ou organização geralmente deve ter, né, possuir. Então, ele reflete a visão sistêmica organizacional da gestão escolar, a estrutura hierárquica dessa organização e apresenta a formalização de todas as funções, as categorias, as hierarquias e como elas se comunicam. Então, esse organograma ele deve ser apresentado, inclusive, publicamente a toda a comunidade escolar. Para isso, precisa estar em um local estratégico, um quadro de preferência na entrada da escola, do estabelecimento escolar, para que a comunidade tenha acesso, não só a comunidade interna, como também a externa, tenha acesso a esse material, a esse organograma. Então, o organograma ele varia de uma instituição para outra, ele não é padronizado.
e norteia, inclusive, a construção do projeto político-pedagógico da escola, que é o tema que nós vamos trabalhar na segunda competência deste e-book. Então, observem, tá certo? Nesta imagem que eu estou trazendo para vocês, que é um exemplo de organograma funcional. Então, esse organograma não é o organograma generalizado padrão que deve ser elaborado, né, e divulgado em um estabelecimento de uma escola pública. Isso aqui é só um exemplo que eu estou trazendo, né, um organograma funcional porque ele vai destacar algumas funções, né, e como essas funções estão hierarquicamente distribuídas neste gráfico. Isso aí é um exemplo para vocês verem aí de um organograma, tá certo? Já eu estou trazendo na próxima imagem para vocês o exemplo de organograma orientado, sugerido pelo Libânio, né, pelo estudioso, educador Libânio, que ele traz os elementos básicos do organograma de uma escola pública, no olhar dele, né, que deve ter um enfoque sociopolítico. Por que sociopolítico? Se vocês observarem neste organograma, no eixo central estão distribuídas as principais categorias ou elementos que vão compor, certo? As estruturas e os principais responsáveis em gerir um estabelecimento escolar, tá? Então, é o conselho da escola, por exemplo, a direção escolar, né? E também a direção adjunta. Nós vamos também considerar aí os professores e a colaboração dos alunos nesse processo de gestão participativa, os pais e a comunidade. Então, esses elementos que compõem o eixo desse organograma é que vão trabalhar para uma gestão participativa, colaborativa, né, na perspectiva de um organograma sociopolítico. Ao lado, de ambos os lados, vocês vão ver as categorias e funções, né, que vão dar suporte a essa gestão, tá certo? Então, são os trabalhos escolares, né, os técnicos que trabalham na secretaria da escola, tem a zeladoria, né, tem os laboratórios, não é, de multimeios didáticos, temos as bibliotecas, tem um laboratório de informática, certo? E também o setor de merendeira, né? O setor, na verdade, de nutrição da escola, que são os profissionais que trabalham diretamente com esse setor. Então, e ao lado nós temos também, do lado da tela da sua tela, o setor pedagógico, né, o conselho de classe e a coordenação, que é justamente o suporte pedagógico da escola que vai dar também vai fazer esse hiperlink, digamos assim, essa ligação com a gestão, ok? Então, como elemento complementar, como tema complementar que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo, eu estou trazendo para vocês 6 bons objetivos para a gestão escolar aderir às tecnologias, tá certo? Isso aí é um material complementar que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo. Então, quais poderiam ser esses 6 bons objetivos para a gestão escolar? Então, trazer um contexto da vida dos alunos para a escola. Como eu falei anteriormente, os alunos já têm uma experiência prévia muito boa e melhor, inclusive, do que nós, os professores e gestores da escola, do trabalho com as tecnologias, as experiências com tecnologias, principalmente com os usos de smartphones, tablets, etc.
Então, na verdade, vem favorecer o protagonismo e abandono da passividade dos alunos. Esse é o objetivo, né? Porque o aluno já não vai se tornar mais um aluno passivo, ele vai estar ativo no processo de ensino-aprendizagem, utilizando essas ferramentas tecnológicas. Então, um outro bom objetivo é padronizar os processos de gestão escolar. Isso, inclusive, contribui para gerir melhor a situação de cada aluno na escola pública. Então, com as novidades tecnológicas, ficou muito mais fácil gerir o acompanhamento dos alunos. E quais são esses acompanhamentos? As notas dele, as avaliações de desempenho, os boletins dos alunos e até relatórios sobre comportamento e questões familiares da vida deles. Então, a tecnologia na gestão, se ela for bem utilizada, ela vai servir para esse objetivo. Então, o terceiro objetivo é gerar indicadores de avaliação, inclusive da gestão escolar. Então, essa avaliação da gestão escolar pode ser feita pela comunidade, não só interna como externa, né? Ficando mais fácil através do preenchimento de um tipo de software ou plataforma virtual para toda essa comunidade fazer a avaliação da própria gestão. Então, isso é um dos objetivos do uso da tecnologia numa escola. Um outro objetivo é acompanhar turmas e alunos de uma maneira geral, no coletivo, de forma mais dinâmica. Então, o uso de instrumentos online, né, de acompanhamento coletivo pela direção, isso, na verdade, em tempo real, como relatórios de professores, de turmas, isso é fantástico. E isso já deve estar sendo implementado, porque traz um diferencial para a escola. Então, o outro objetivo interessante é gerar economia de papel e outros materiais. É trazer, através da tecnologia, a questão da sensibilização à sustentabilidade dentro da escola. Então, utilizando recursos tecnológicos, aplicativos de armazenamento, inclusive nas nuvens, né, são poderosos aliados dos professores e da gestão para promover o uso sustentável do papel na escola e outros materiais também. Tá? Então, um outro objetivo é permitir que os pais acompanhem o desenvolvimento dos filhos. Tá? Então, na própria escola, com auxílio dos alunos, inclusive, eles podem criar um aplicativo, certo? Que os próprios pais e responsáveis desses alunos na comunidade venham acompanhar esses alunos dentro da escola. Então, esse acompanhamento é o quê? Seria através de notas, de trabalhos online, né? E eles poderão ter acesso ao desempenho, de uma maneira geral, desses filhos, né? Durante o ano letivo. E como finalização, né, durante o estudo desse e-book, é importante que você acesse todos os artefatos pedagógicos relacionados ao mesmo. Quais são esses artefatos? São os textos complementares, os destaques, os desafios, os fóruns, né, da semana, os vídeos, hiperlinks e toda uma curiosidade presente no texto, tá certo? Antes, inclusive, de responder à avaliação da disciplina e à avaliação da competência, né? Então, por quê? Vocês vão, quando for responder à avaliação da disciplina, vocês vão se deparar com questões que vão tratar e vão abordar, né, temas e observações que são tratadas nos textos complementares, tá certo? Então, tudo é importante nesse processo de aprendizagem, tá certo? Então, eu desejo um bom estudo e um excelente aproveitamento para vocês. Lembrando que eu estarei o tempo todo online, atendendo às necessidades suas, ok? Um abraço e até a próxima competência.